Olá, estamos iniciando mais um Vida de Qualidade e é muito bom estar na companhia de vocês. Hoje estaremos conversando com o evangelista Diogo Bianchetti. Vamos para a nossa frase de reflexão. Que setembro seja doce e que não enjoe, que me faça sorrir de tanta paz e que Deus nos abençoe. Um minutinho, já voltamos. Uniodonto Americana Planos Odontológicos, empresa com 38 anos de experiência especializada em odontologia. Trabalhamos com planos empresariais e familiares, entregando a melhor relação custo-benefício do mercado, que possibilita prevenir, manter e reabilitar a saúde bucal com um pequeno investimento mensal. Em Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste são 132 dentistas especialistas atendendo em seus consultórios particulares. Uniodonto Americana, bom para o seu dentista, bom para você. A todo momento, Camisa e Companhia. Eu sou Marise Cerqueira, especialista em odontopediatria. Estou aqui novamente para dar uma dica sobre saúde bucal. Hoje eu queria falar mais com as mamães, né, que estão aí para ter os seus bebês ou que já têm os bebezinhos em casa, que ainda não têm dentinhos. Eu gostaria de falar sobre a importância da visita ao odontopediatra para que seja passadas as primeiras informações sobre a correta higienização da boquinha dos bebês, sobre orientações sobre dieta alimentar e também sobre o uso racional de chupeta e mamadeira, para que quando esses dentinhos comecem a nascer nos bebês, as mamães já saibam, né, como cuidar dos dentinhos dos bebês. Então é bastante importante essa primeira consulta, mesmo que o seu bebê ainda não tenha dentinhos, para receber as primeiras orientações no odontopediatra. Estamos de volta e vamos começar o nosso bate-papo com o Diogo. Prazer estar com você aqui, Diogo. Prazer é todo meu, Neuza. Obrigado pelo convite, viu? Nossa, eu que me sinto muito feliz de estar na sua presença hoje aqui com a gente. Que bom. Diogo, você teve uma vida difícil, uma verdadeira história, antes de se tornar evangelista. Podemos falar sobre essa história? Pouquinho para o pessoal? Sim. Bom, falar de história é algo bastante interessante, né? Quando nós olhamos para a vida de uma pessoa, porque todos têm uma história. Estudei sempre em escolas muito boas, sempre fui um aluno muito bom, um filho muito bom. Até os meus 10 anos de idade eu sempre tive notas boas, né? Eu costumo dizer para as pessoas que me param, que me perguntam, ou os amigos mais próximos, né? Que até os 10 anos de idade eu sempre fui aquele filho que todo pai queria ter, que toda mãe queria ter. Só que quando eu completei meus 10 anos de idade, eu tinha dentro de mim um vazio e uma curiosidade muito grande. Eu sempre queria ser aquilo que eu não era, aquilo que eu não podia. Eu sempre me achava menos do que as outras pessoas, eu sempre me achava o diferente e eu sempre me cobrava muito, porque na família que eu cresci, embora ela fosse muito estruturada, embora ela fosse uma família excelente, meu pai de índole excelente, a minha mãe muito sábia, embora eu tinha tudo que eu precisava, a gente sempre quer aquilo que a gente não pode ter. E aos 10 anos de idade eu comecei a procurar amizades na rua, a fazer coisas as quais meus pais não sabiam, e comecei a ter esse contato com o mundo realmente, né? Comecei a querer a minha independência muito novo. E eu vinha de uma criação espírita, a qual nós frequentávamos muito terreiro de Umbanda, muito terreiro do Candomblé. Então eu vinha aprendendo que aquilo era o correto, que aquilo era o certo, e eu tinha muita vontade de me desenvolver no espiritismo, em me aprofundar no espiritismo. E eu tinha muita sede de conhecimento, então eu estudava muito. Mas, um minutinho, os seus pais também iam ou não? Nós éramos uma família alicerçada no catolicismo, tá. Isso.
nós éramos uma família alicerçada no catolicismo. Porém, meu pai, ele praticava o espiritismo, ele era médium. Então ele tinha o seu corpo desenvolvido, recebia os orixás e tudo mais. E eu cresci vendo aquilo. Meu pai, por 30 anos da sua vida, ele foi médium. Então eu cresci vendo aquilo. E acreditava que aquilo era o correto mesmo. E tinha bastante sede de conhecimento. E com o passar dos anos, conhecendo a fundo o espiritismo e conhecendo as coisas do mundo, eu comecei a direcionar a minha vida num caminho que para muitas pessoas ele acaba se tornando sem volta. Por quê? Porque aos 12, 13 anos de idade, eu comecei a dançar, comecei a praticar o hip hop e comecei a conhecer pessoas e nós começamos a frequentar muitas baladas, muitos bares, muitos lugares com bastante aglomeração de jovens, as festas intituladas hoje em dia. Com isso... Muita bebida. Exatamente. Com isso, as amizades que não te agregam muito, daí as bebidas, os vícios, o cigarro, enfim, e tudo mais. E nessa brincadeira eu conheci as drogas. E aí eu vinha de uma caminhada espírita, dentro do catolicismo, praticando a minha fé e conheci as drogas. E nesse meio me tornei usuário de drogas aos 14 anos de idade, 15 anos de idade, escondido dos meus pais, porque como eu disse, eu queria ser alguma coisa que eu não era. Eu queria mostrar para as pessoas que eu era mais. Então eu queria que as pessoas olhassem para mim e vissem isso, né? E eles não percebiam nada de Na verdade, alteração de comportamento, alterado. Na minha casa? Isso. Não. Você não ficou mais irritado, nada? De forma alguma. Eu sempre fui o filho que todo pai queria ter. Então na escola eu tinha notas muito boas. Em casa eu tinha um comportamento excelente. Eu me transformava quando eu saía da minha casa. Quando eu saía da minha casa eu me transformava. Mas quando eu chegava na minha casa, tudo estava normal. Então eu fazia questão que os meus amigos nem na minha casa viessem. Nós marcávamos e nos encontrávamos longe de casa. Então, para que realmente não tivesse essa proximidade, eu sempre defini muito bem as minhas estratégias. E se os meus pais eles desconfiassem de alguma coisa, eu nunca percebi. Mas eu acredito que não, porque aos 17 anos de idade fui eu que assumi isso. Fui eu que... Porque com 16 anos de idade, eu realmente me aprofundei nas drogas. E aí eu comecei a traficar, eu comecei a pegar realmente a droga e a distribuir. E fiz muitos contatos em cadeia, muitos contatos em presídio. E comecei a me aprofundar. Tinha até ideias de entrar para o PCC e tudo mais. E graças a Deus isso não aconteceu. Mas aí com o passar do tempo, essas coisas elas só foram caminhando para um buraco. Por quê? Porque a nossa vida ela é assim, né? E a Bíblia também diz isso. Aquele que está limpo, limpe-se mais. Mas aquele que está sujo, suje-se ainda mais. Então, como eu estava nesse caminho das drogas, a minha vida ela foi caminhando dia após dia rumo a esse buraco. E eu louvo a Deus porque com 17 anos eu namorava uma moça e essa moça engravidou. E aí eu com 17 anos e ela com 14 anos de idade, ela engravidou e aí foi onde nasceu o meu primeiro filho, né, o Bruno. E uma bênção de Deus na minha vida, porque graças ao nascimento do Bruno, o agir de Deus começou a ser executado na minha vida. E Deus começou a fazer com que a vontade dele começasse a entrar nessa vida tenebrosa em que eu estava vivendo. Traficando drogas, me prostituindo, com vícios, com bebedeira. E foi quando aos 17 anos eu acabei assumindo para minha família que eu mexia com drogas. E aí foi a grande decepção, porque ninguém esperava. Todo mundo esperava que eu ia terminar a escola, começar uma faculdade e ter uma vida muito boa, e ter uma estrutura muito boa, porque era isso que eu aprendia. E de fato era isso que meus pais me ensinavam. E quando eu cheguei na minha casa com a notícia de que um dos meus melhores amigos havia sido preso, e era para que eu tivesse sido preso no lugar dele, e ele foi para que eu não fosse, e Deus agiu nesse meio, e aí tem toda essa história, né, de que Deus entrou com providência para que eu não fosse preso e fosse essa pessoa, para que os meus olhos fossem abertos. Quando eu cheguei, a enxergar exatamente, quando eu cheguei e eu contei isso na minha casa, que ele foi pego pela polícia com as drogas que eram minhas, porque minutos antes da polícia nos prender dentro da balada, ele chegou para mim e falou: olha, me entrega todos os papelotes de cocaína, que eu vou ali na frente e vender para um pessoal. E aí quando ele pegou tudo isso, minutos depois a polícia me pegou. E se 5 minutos antes a polícia tivesse me pego, estava tudo comigo. E não era para ele ter sido preso, era para que eu tivesse sido preso. Então, quando isso veio à tona, quando minha família passou a saber disso, foi um choque muito grande. Aí a minha vida realmente degringolou, e aí eu fui para o fundo do poço. E nesse momento você não tem ajuda das pessoas. A sociedade geralmente ela te recrimina por conta disso.
A sociedade, ela te olha com olhos de condenação. E foi isso que aconteceu comigo. Aí você não tem mais amigos. Exatamente. Aí todos aqueles que estavam do seu lado viram as costas para você. Acaba o dinheiro. Exatamente. E aí foi onde eu tinha uma namorada grávida, tinha uma situação dessa, tinha um meio desse onde eu vivia, estava com sérios problemas e não conseguia ajuda. E aí foi onde eu encontrei uma porta de uma igreja aberta, e foi onde, isso foi num domingo, né? E nesse domingo eu entrei nessa igreja. E aí, ouvindo aquela mensagem, ouvindo o pastor ministrar, ouvindo os louvores sendo tocados, eu pela primeira vez ouvi uma voz que não vinha de uma pessoa do meu lado. Eu pela primeira vez ouvi uma voz que parecia me consolar, parecia me confortar. E eu ouvi uma voz que ela não dizia coisas que me colocavam para baixo, mas que ela me dizia coisas que colocavam para cima. E eu ouvi uma voz que ela me dizia assim: olha, tu és meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome, e desde o ventre da tua mãe eu te escolhi, e tu és meu filho, e por pai de nações eu tenho te entregado. E aí nesse momento eu não consegui conter as lágrimas, e eu comecei a chorar muito, muito. E nessa mesma noite eu ouvi novamente essa voz, e ela dizia assim para mim: olha, fique tranquilo, porque a partir de hoje eu estou tomando conta da sua vida, eu estou tomando conta da tua situação, e tudo isso que aconteceu com você eram os meus planos sendo executados na tua vida, e eu vou começar a agir. E aí nesse momento eu aceitei a Jesus Cristo como único e Senhor e Salvador, único Senhor e Salvador da minha vida. Tranquilo, sem pressão nenhuma, sem pressão, naquele momento. Mas quando eu saí da igreja, a vida ela retorna para você, ela é recobrada. Porque querendo ou não, aquele é um momento de emocionalismo, ele é um momento de sensacionalismo. E quando eu saí da igreja, eu me deparei com a minha vida. E aí a minha vida voltou para mim. E aí eu acabei ficando sem chão. E aí foi onde Deus fez um grande trabalhar comigo. Por quê? Porque aquelas pessoas que me procuravam, aqueles que se diziam meus amigos, eles pararam de me procurar. Eles não me ligavam mais, não me procuravam mais. E aquele meio em que eu vivia, das drogas, em que eu traficava, em que eu trabalhava com isso, Deus acabou me retirando disso de uma maneira a qual para muitas pessoas hoje é um caminho sem volta. Acabam saindo com a morte, acabam saindo com retaliações terríveis. Para mim foi uma saída muito fácil, muito simples. Desde esse dia que eu fui a primeira vez na igreja, dela eu nunca mais saí. Retornava todos os finais de semana, e ao cabo de 30 dias, eu ouvi novamente aquela voz, 30 dias contados no calendário. Eu ouvi novamente aquela voz, e só que agora era uma voz diferente. Ela falava comigo da seguinte forma, dizia assim: olha, hoje eu cumpro a minha promessa na tua vida. E foi só isso, e eu fiquei sem entender, sem saber do que se tratava. Quando foi na segunda-feira, a advogada me ligou. A advogada me ligou e falou: olha, você gosta do Renato? Eu falei: gosto, ele é meu amigo. Renato era o jovem que havia sido preso no meu lugar. Eu falei: gosto dele sim, ele é meu amigo. Ela falou assim: então tudo bem, o que você está fazendo? Eu falei: eu estou trabalhando. Você consegue sair do seu trabalho agora? Eu falei: consigo, aconteceu alguma coisa? O Renato está bem? Ele falou assim: não, fique tranquilo, ele está bem. Só estou perguntando porque o Renato está na casa dele. Pode sair do seu trabalho e lá dar um abraço nele, que ele foi liberado pela justiça. O Renato não está condenado, não tem nada, foi inocentado e está solto lá na casa dele. Eu falei: não, doutora, não entendi nada, o que aconteceu? Aí ela pegou, nós fomos... Foi pego com a cocaína. Foi pego com a cocaína em flagrante. Nós saímos todos, fomos direto para a casa dele, chegamos lá e falamos: doutora, me desculpa, mas eu não sou leigo, eu sei que ele foi pego em flagrante, eu sei que ele assinou como traficante, ele assinou o 12. O que aconteceu? Ela falou: olha, eu não sei o que aconteceu. O julgamento dele estava marcado para daqui a um ano. Só que na sexta-feira, aconteceram algumas coisas e o juiz decidiu marcar logo na sexta, e nós marcamos na sexta. E os policiais que estavam condenando ele, que estavam depondo contra ele, um falou que ele estava roubando celular, o outro falou que ele estava mexendo com a mulher dos outros, e o outro falou que ele estava traficando. Então o juiz olhou para essa situação, que ela se contradizia muito, e falou assim: olha, até que se prove o contrário, ele é inocente, porque nem vocês que estão condenando ele sabem do que ele é acusado. E aí foi dado o veredito dele inocentado. Ao cabo de 30 dias, ele saiu da cadeia com o nome limpo, com a ficha limpa, com tudo certo, e ainda tinha a possibilidade de processar o Estado. Claro que nós não fizemos isso, porque nós sabíamos que estávamos errados, mas Deus entrou com providência. E aí, desse dia em diante, nunca mais saí da presença dele. E toda essa história minha, ela acabou se tornando passado, e toda aquela sede de conhecimento que eu tinha, que eu desempenhava, que eu desenvolvia no Espiritismo, eu comecei a atuar lá na verdade, que no caso, a Bíblia de Deus, exatamente, a Palavra de Deus. E aí foi onde eu comecei a adquirir o conhecimento que hoje
graças a Deus eu tenho, né? Se hoje sou evangelista, se hoje estou à frente de algumas pessoas, embora muito novo, ainda atuo num cargo de liderança, é pela misericórdia e pela graça do Senhor que Ele tem nos desprendido realmente, nos apoiado, né? E que você aceitou, né? Exatamente. E essa, em poucas palavras, assim, bem resumido, é a minha história. De católico fervoroso a espírita, de espírita a usuário de drogas, de usuário a traficante, de traficante surge uma gravidez prematura, nesse meio toda essa história, e aí Deus entra com providência e começa a colocar cada coisa no seu devido lugar, né? Hoje tenho um filho lindo, mora comigo, 7 anos, tenho uma esposa abençoada por Deus, hoje ela está com 6 meses de gravidez, está vindo aí... Já vem vindo outra. Já vem vindo a Gabriele, né? Outra. E para honra e glória do nome do Senhor, temos essa pequena caminhada, em tão pouco tempo de vida, mas jovem, né? Bastante coisas vividas. Né? Mas que bom para as pessoas que têm um filho, né, drogado. Exatamente. E pensar que tudo tem solução. Existe esperança, né? Ainda existe esperança. Isso é muito bom. Ainda existe esperança. E como você vê a evolução da humanidade, agora sim, falando na luz da Bíblia? Olha, a humanidade, quando nós falamos do ser humano, é algo bastante complexo, né? Porque tudo evolui, tudo, com o passar do tempo, ele vai crescendo. Ao ponto que tudo que está acontecendo na face da Terra hoje, eu classificaria como cumprimento bíblico. À luz da Bíblia, a humanidade hoje está vivendo o que a Bíblia diz que ela viveria. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, ela é embasada em profecias. E uma das profecias bíblicas, a qual o próprio Cristo nos deixou, é que nos últimos dias, o amor de muitos, se não de quase todos, se esfriaria. E isso é chamado de apostasia bíblica. E aí Jesus Cristo, junto aos seus discípulos, ele vem falar uma narrativa bíblica muito interessante, que ele fala assim, olha, se não fosse o amor aos justos, porque pelo amor aos justos, Deus abreviou os dias. Se não fosse por amor a eles e essa abreviação dos dias, até os eleitos se perderiam. Porque com o passar do tempo, o povo, a humanidade, realmente tem se esquecido da essência de Deus. Hoje Deus ele virou uma moda. Hoje não é mais moda, né? Exatamente. Hoje falar de Deus é brega. É normal você ver no mundo aí a tal da moda eu sou gospel. E as pessoas se esquecem que Deus não é um título. Que Deus não é toda essa encenação, né? É algo muito maior que tudo isso. Muito maior do que tudo isso. O assunto está ótimo, mas um minutinho, nós já voltamos. Uniodonto Americana Planos Odontológicos, empresa com 38 anos de experiência especializada em odontologia. Trabalhamos com planos empresariais e familiares, entregando a melhor relação custo-benefício do mercado, que possibilita prevenir, manter e reabilitar a saúde bucal com um pequeno investimento mensal. Em Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste são 132 dentistas especialistas atendendo em seus consultórios particulares. Uniodonto Americana, bom para o seu dentista, bom para você. A todo momento. Camisa e Companhia. Estamos de volta com Vida de Qualidade, nesse papo maravilhoso com esse Diogo, que é uma bênção de Deus. Diogo, me fala um pouquinho de fé. O que é fé aos seus olhos e como as pessoas têm trabalhado com a fé? Olha, Neuza, fé, olhando, como nós estávamos falando um pouco antes do intervalo, né? Tudo hoje no globo terrestre evolui. É fato, e Deus criou as coisas para evoluírem mesmo. O ser humano, ao passar do tempo, evolui. Antigamente a medicina não conseguia enxergar a cura para gripe, não conseguia enxergar a cura para tuberculose, e hoje, eis aí a cura. Tudo tem uma evolução. Exatamente, as coisas evoluem. A fé, ao passar dos anos, hoje existe aí um rótulo que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, ou seja, é acreditar naquilo que não é visível. Mas e esse conceito de fé? Será que ao longo dos anos ele também não tem que evoluir? Será que ao longo dos anos as pessoas têm pensado que as coisas de Deus têm que evoluir? Ao meu ver, à luz da Bíblia, Hebreus capítulo 10 relata que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente.
A criação é feita para evoluir, mas o Criador é a essência. O Criador não evolui. O Criador já é evoluído. Por isso, o que Ele cria tem que evoluir para chegar, no mínimo, perto do que Ele é. As coisas que Deus cria, elas têm que passar por uma evolução. Mas a fé é o firme fundamento da essência do Pai. A fé não tem que evoluir. O que as pessoas hoje no globo terrestre se esquecem é que as coisas de Deus são simples, porque Deus é simples e Deus atua na simplicidade. E aí as pessoas tentam criar preconceitos, criar conceitos e difundir aquilo que Deus já criou, e quando Deus é a essência. Então a fé, eu costumo classificar, que é o combustível da vida do ser humano. O ser humano que acredita em Deus, que aceita a Bíblia como revelação escrita da parte de Deus para as nossas vidas, a fé é o combustível dele. Por quê? Porque a fé é aquilo que move a mão de Deus. Como acreditar que existe um Deus que eu não posso ver se eu não crer nele? Isso é fé. E essa fé, ela não tem que evoluir. O conceito da fé não muda e nem pode mudar. É por isso que hoje no globo terrestre nós não conseguimos ver os milagres que nós víamos outrora, que há 2012 anos atrás Jesus Cristo executou nessa terra. Porque o povo hoje se esquece da essência que Jesus Cristo deixou nessa terra e acabam dissipando o real conceito da fé. Que lindo. Hoje, é bom ouvir. Infelizmente é assim. É, mas é verdade. E existem abordagens diferentes na evangelização de acordo com a idade das pessoas, Diogo? Olha, com o passar do tempo... Jovens, né, crianças... O ser humano, antigamente era muito difícil, né, se pregar o Evangelho. Quando Jesus Cristo veio à Terra, infelizmente, e essa também era uma profecia bíblica, a sociedade não o aceitou. Por isso ele foi entregue aos gentios, né? E com a ascensão de Cristo à Terra e com a herança que foi a igreja, as autoridades elas acabaram se rebelando e o povo ele era muito oprimido. O povo ele era muito reprimido. Então naquela época as igrejas, para você ter ideia, elas tinham que ser feitas em catacumbas, né? Os cultos, exatamente, os cultos, né? As reuniões, eles eram feitos em porões, em cavernas. Por quê? Porque as autoridades reprimiam esse pensamento. Eles não aceitavam isso. Então, naquela época, se pregar o Evangelho era mais proibido, gostoso. Né? Era proibido. Era o fruto gostoso. Proibido. Por quê? Porque naquela época o povo, eles olhavam para o Evangelho, viam o apóstolo Paulo, por exemplo, que o apóstolo Paulo vivia preso em cadeias, vivia preso em prisões porque pregava o Evangelho. Então o povo, eles tinham na vida dele aquilo que a Bíblia diz, as marcas de um Evangelho. Então a pessoa, ela pregava o Evangelho porque ela acreditava naquilo e porque ela conseguia ver a mão de Deus vindo em seu socorro. Porque mesmo que ela fosse presa, mesmo que ela fosse cativa ao cativeiro, mesmo que ela fosse levada a prisões, Deus entrava com providência e ela acabava sendo livre, ou ela acabava sendo salva, e Deus agia. Com o passar dos anos, com a salvação das autoridades, com a evolução do pensamento, e hoje falando de Brasil, o Brasil é um país laico, onde pode-se pregar todo tipo de mensagem, todo tipo de religião, no Brasil não tem essa repressão. No Brasil não tem essa limitação. Então aqui no Brasil é muito fácil, talvez por essa facilidade, talvez por não conseguir ver as marcas de um Deus na sua vida, por essa perseguição, o ser humano acaba abandonando e não evangeliza, e não busca. E aí, eu respondo a tua pergunta, não existe diferença ou acepção para Deus. Deus salva todas as pessoas, sem acepção nenhuma. Deus tem diferença para usar, Deus tem acepção para usar. Por isso muitos são os chamados e poucos escolhidos. Porém, Deus não tem acepção para salvar. Existem abordagens diferentes? Sim. Você não pode abordar um idoso com uma abordagem de um jovem, por exemplo. Para você conversar com um jovem, você tem que falar das coisas que o jovem utiliza, das coisas que o jovem usa, dos lugares que o jovem frequenta. Para falar com um idoso, você tem que falar da rotina de um idoso. Então existem abordagens diferentes, sim, só que a nossa função enquanto cristãos, a nossa função enquanto evangelizadores é trabalhar estratégias junto com o Espírito Santo para conseguir atingir todos esses públicos, todos esses tipos de pessoas. Diogo, foi bom você tocar nesse assunto, mas eu acho interessante quem estuda a luz da Bíblia e traz para o dia de hoje, que isso é muito importante.
Todos querem. Todos precisam, na verdade. É mais leve. Todos precisam. É algo mais tranquilo, passa com mais carinho, você passa a mensagem de uma maneira que você acaba trazendo as pessoas mais próximas de você. Hoje o ser humano ele tem essa dificuldade, né? Muitas pessoas elas não conseguem trazer para os dias atuais a mensagem da cruz. Sim. A mensagem da cruz ela não pode mudar, mas a aplicabilidade dela tem que evoluir assim como a sociedade evolui. É isso que tem que acontecer, né? Não mudando, mas mudando tudo. Não mudando, mas mudando tudo, exatamente. Então você não tem preferência com o seu para trabalhar Nenhuma. com jovens, adultos, Nenhuma. crianças? Todos precisam de Jesus Cristo. Todos, sem exceção, na face da terra, todo aquele que é um ser humano precisa de Jesus Cristo. O que eu tenho que fazer enquanto evangelista, enquanto pastor, enquanto evangelizador, enquanto missionário, é trabalhar com o Espírito Santo estratégias de como atingi-los. Mas todos na face da terra precisam de Jesus Cristo. Então agora passa uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo. Depois de tantas palavras sábias, lindas, à luz da Bíblia, de Deus. Olha, que mensagem deixar, se não a mensagem da cruz, né? Jesus Cristo, quando ele estava em vida, ele deixou uma mensagem muito linda. E aí para você que nos assiste aí, para você Neuza e todos aqueles que têm interesse, né? Jesus Cristo aqui em vida, ele disse o seguinte: Pai nosso, que estás no céu. O que é isso? Se não dividir conosco o título de filho. Porque quando ele diz Pai nosso, ele não está dizendo Pai meu. Ele está dizendo que é Pai dele, que é Pai seu, Neuza, que é Pai meu, Diogo. Então ele está dizendo Pai nosso, que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Aqui ele acaba reconhecendo a santidade de Deus, porque Deus é santo. Como classificar a palavra santo na esfera terrestre? No dicionário nós encontramos separado. Se santo significa separado, eu não posso reduzir a essência do meu Deus a uma simples separação. Pai nosso, que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Deus é muito mais do que isso. Deus é grande, Deus é santo. E que venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Primeiro, por que virá a nós o teu reino? A Bíblia diz que as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. E as coisas do homem são discernidas materialmente. Deus é espírito. Por isso importa que as pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Por isso ele diz que venha a nós o teu reino. Por quê? Porque o reino de Deus, ele não é constituído de matéria. O reino de Deus, ele não é constituído de puros sentimentos. O reino de Deus, ele é constituído de essência. No reino de Deus não existe divisão de pessoas. No reino de Deus não existe discórdia de pensamentos. No reino de Deus não é a minha vontade, não é a tua vontade. No reino de Deus impera a vontade de Deus. Por isso Jesus Cristo disse que venha a nós o teu reino. E que seja feita a tua vontade, Pai, aqui na terra, como ela é feita no céu. Aqui eu quero abrir um parêntese. Por que Jesus Cristo pede para que a vontade dele seja feita na terra como ela é feita no céu? Você que nos assiste, Neuza, que está aqui comigo, acaso nós pensamos que Deus, quando ele tem uma vontade, ele se submete à aprovação de alguém? É claro que não. Quando Deus ele tem uma vontade, a vontade de Deus ela é imperativa. Lá no céu, quando Deus tem uma vontade, ele dá uma ordem e acontece. Quando Deus veio à terra, ele disse, haja luz. E houve luz. Quando nós lemos o primeiro versículo lá do Gênesis, da ordenança de Deus, quando ele diz haja luz, nada intermedia, não tem nenhuma vírgula que fica nesse meio. Ele diz haja luz e houve luz, continua o versículo. A vontade de Deus, ela é imperativa. Quando Cristo diz que seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu, ele está dizendo isso. Que nós possamos compreender que a vontade de Deus, ela tem que ser imperativa nas nossas vidas. E nós temos que obedecê-lo acima de tudo. E tudo que está aqui nessa terra não tem poder de passar por cima da vontade de Deus sobre nós. E isso é a mensagem da cruz. Obedecer. E aí quando nós vemos lá em 1 Samuel, o profeta Samuel falando com o rei Saul, né? Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Jesus Cristo, milhares de anos depois, na oração do Pai Nosso, mais uma vez, com outras palavras, diz a mesma frase. É melhor obedecer do que sacrificar. Por isso, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu. Daí ele conclui a oração.
perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, como nós perdoamos todos aqueles que têm nos ofendido, todos aqueles que têm devido a nós. Dá-nos o pão nosso de cada dia, porque nós não precisamos de mais do que isso. Nós precisamos apenas daquilo que nós precisamos para viver esse dia, porque a Bíblia diz: a cada dia basta o seu mal. O amanhã pertence a Deus. Eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã. E aí ele conclui dizendo: porque teu é o reino, tua é a glória e o poder, agora e para sempre. Amém. Essa é a essência que, com o passar do tempo, o povo se esquece. Infelizmente. Verdade. Que lindo. Obrigado. Que Deus continue te abençoando. Amém. Obrigado por ter vindo. Obrigado você. E depois uma mensagem maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. E uma semana abençoada. Até a semana que vem. Daqui.